E aí galera, beleza? Meu nome é Carlos, sou professor de História e essa aqui é a nossa videoaula sobre revoluções inglesas. Nossa! Revoluções inglesas? Calma aí, cara, não tira do vídeo ainda, aguenta aí, porque o curso ele foi dividido em 3 aulas e o objetivo é ajudar você aí que vai fazer o vestibular, você que vai fazer o Enem ou você que ficou bagunçando na aula de História e agora tá ferrado e precisa de nota no final do bimestre, tá? Então aguenta aí, vamos lá estudar, bora! Vamos lá então, galera, para a nossa aula sobre revoluções inglesas. E para você que está perdido no assunto aí, que está super cheio de dúvida, vamos começar aí organizando o nosso raciocínio. A primeira coisa para você começar a inteirar sobre o assunto, para você começar a entender sobre essa tal de Revolução Inglesa, é que você começar a compreender o período histórico em que a coisa aconteceu. Tá? E o período que nós vamos trabalhar é o período entre os séculos 17 e 18, ou seja, os eventos históricos, as revoluções, as guerras, os conflitos propriamente ditos dentro desse conteúdo das revoluções inglesas ocorreram dentro desse período histórico aqui, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente começar a entender o que era a Inglaterra nessa época aqui, beleza? E uma coisa já tem que ficar claro para você. A Inglaterra ela estava num período de transição. Ela estava começando a entrar na modernidade. Porém, ainda havia muita característica ainda da Idade Média. Como assim, professor? Dá um exemplo. Vamos lá então. Para a gente entender legal mesmo, bem legalzinho, o que era a Inglaterra nessa época, vamos dar uma olhadinha no que era a sociedade inglesa nesse período. E para a gente entender melhor isso, eu gosto desse esquema de pirâmide aqui, porque a pirâmide é bonitinha, é legal, não, nada a ver, ignora isso aí. A pirâmide era legal porque ela permite a gente organizar aqui as pessoas direitinho, né, desde quem tinha o maior poder até quem tinha menos poder nessa sociedade. E aí você já está pensando assim, tá bom, professor, quem é que vinha no topo da pirâmide então? Quem estava no poder era o rei. E aí você já está pensando, era ele, aquele cara que mandava e desmandava, que tinha todo o poder e blá blá blá, fazia e acontecia. Não, o rei na Inglaterra nesse período não era um cara assim tão, né, cheio de poder, tão poderoso assim. Vocês já vão entender o porquê. Já eu vou conseguir chegar no ponto aqui onde eu vou mostrar por que o rei não tinha tanto poder assim. Agora eu quero que você entenda que o rei não era o único que estava aqui no topo da pirâmide da sociedade inglesa. Quem que estava junto com ele era a igreja. A igreja católica, professor? Não, a igreja anglicana. E aí já acendeu uma dúvida aí na sua mente. Igreja anglicana, professor, o que é isso? De onde que veio isso, né? Calma, vamos lá, vamos por parte, vamos tentar entender. Essa igreja anglicana, ela foi criada um pouquinho antes desse período aqui por um cara chamado Henrique VIII. E qual que era a grande sacada? Por que o Henrique VIII fez isso? Por que ele criou essa tal de igreja anglicana? Na realidade, o Henrique VIII, ele é um cara que a gente menciona ele quando a gente está falando de poder absolutista na Inglaterra. O Henrique VIII era um cara que queria concentrar a maior quantidade de poderes possível em suas mãos. E uma coisa que ele não aceitava era a rivalidade com o poder da igreja católica. Né? Então, qual que foi a grande sacada dele? Já que a igreja católica rivaliza comigo aqui dentro da Inglaterra, vou criar uma outra igreja. E criou a igreja anglicana. E nessa igreja anglicana o líder não é o Papa, o líder é o rei da Inglaterra, ou seja, o próprio Henrique VIII, na época em que essa igreja foi criada. Então, a igreja anglicana ela é também uma extensão do poder do rei, ok? Então, assim, basicamente, para a gente falar sobre quem estava aqui no topo da sociedade inglesa, a gente tem a igreja e o rei. E é claro, a igreja vinha depois do rei, porque essa igreja era uma criação do rei, e o rei é considerado líder máximo da igreja anglicana. Por que, professor? Porque eles acreditavam que o rei era enviado por Deus, ele tinha o direito divino de governar. Tá bom? Isso é outra característica também da Idade Média. Mas vamos lá para a gente não ficar só nesse ponto aí. Quem é que vinha aqui no meio da pirâmide? Quem eram os caras que estavam aqui? Esses caras aqui faziam parte de um grupo chamado de nobreza, ou também conhecido nas quebradas aí como aristocracia, né? E aí você já viu aqui a palavrinha parlamento, já está com dúvida de novo. Agora sim eu consigo mostrar para você por que o rei não tinha tanto poder assim.
Tá? O rei da Inglaterra ele não tinha tanto poder nessa época porque ele tinha que negociar com o parlamento. E o parlamento, o que ele é? O parlamento ele é um órgão político onde algumas pessoas se organizam e essas pessoas pensam leis, criam leis. E de certo modo nessa época que o parlamento ele existia para limitar o poder do rei. Ou seja, se o rei quisesse aumentar impostos, quisesse decretar guerra, tudo isso ele tinha que negociar com o parlamento. Se o parlamento aprovasse, beleza. Se não, não. Professor, quem é que fazia parte desse parlamento? Aqui eu coloquei o símbolo aqui, um desenho, aqui, um quadro representando a nobreza, né, os cavaleiros, mas a gente vai ver no decorrer das nossas aulas que não era só a nobreza que fazia parte do parlamento. Tá? A gente também tinha um pequeno grupo de burgueses que estavam aqui, que faziam parte, que ficavam numa parte do parlamento chamada Câmara dos Comuns. Ok? E os nobres, né, o pessoal também da igreja anglicana que fazia parte do parlamento, ficava numa outra parte chamada Câmara dos Lords. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente nas outras aulas. Tá? Agora eu quero explicar para você quem eram esses caras aqui. Quem era a nobreza, professor? Explica para mim que eu não entendi ainda. Vamos lá. A nobreza, grosso modo, a gente entende que são os caras que possuíam terras, né? Aí você está falando, nossa, professor, mas tá, os caras possuíam terra, tá? E aí o Kiko, né, meu? O que isso muda? Naquela época, né, na Idade Média, alguns historiadores falam que o comércio praticamente desapareceu da Europa, né? Salvo alguns lugares que você tinha alguma coisinha ainda. Então, assim, se não tem comércio, né, você não tem uma produção de riqueza ligada, né, a metais preciosos, ouro, prata, as trocas comerciais. Então, automaticamente o poder está na terra, onde o cara conseguia produzir alimento e onde ele conseguia gerar trabalho. Então, quem possuía terra tinha poder. Então, esses caras aqui que vinham dessa tradição medieval, eles tinham muito poder porque tinham terra. Ah, professor, então só porque eles tinham terra, esses caras tinham poder? Também não. Outra coisa que dava poder para esses caras aqui é algo que está bem representado nessa imagem aqui. Tá? Esses caras se dedicavam à guerra, eles possuíam armas, ou seja, ser nobre na Inglaterra e em qualquer outro lugar da Europa era ter tempo exclusivo para se dedicar à guerra. Então o poder desses caras vinha dessas duas coisas aí. Os caras eram uma arma de guerra, né? Inclusive estão representados aqui em cima dos seus cavalos, com suas armas, né? Com suas armaduras, e esses caras possuíam terra. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, professor, tem o rei, tem o cara que governa, tem a igreja, né, que sustenta isso aqui ideologicamente, tem os caras do parlamento, tem a nobreza, mas quem é que sustentava, de quem é que bancava tudo isso daqui? Opa, olha eles aí, ó, aparecendo pra gente aí. Esses dois grupos aqui. Mas vamos com calma, depois eu falo desse carinha aqui, vamos falar desse aqui primeiro. Esse aqui é outro cara também que, né, outra característica que vem lá da Idade Média. Esse cara aqui ele é conhecido como servo. E o servo, né, basicamente era o cara que morava nas terras dos nobres e pelo direito de morar nessas terras ele pagava impostos na forma de trabalho, na forma de alimento e às vezes na forma mesmo de metais preciosos, né, de moeda e tudo mais. Então esse cara aqui ele não pagava imposto só para os nobres não. Tá? Desde a Idade Média esse cara aqui ele pagava imposto para a igreja, ele pagava imposto também para o rei. Então basicamente esse cara aqui sustentava toda essa galera aqui, né? E isso foi algo que existiu durante quase 1000 anos aí da Idade Média, tá bom? Agora a novidade, os caras que não existiam até então na história e começaram a surgir na Inglaterra nessa época aqui, são esses caras aqui, que são os burgueses, que faziam parte do grupo da burguesia. Professor, o que diferencia esse cara desse cara aqui? Vamos lá. Primeira coisa, esse cara aqui ele não está preso a uma terra, né? Ele não tem um laço de obediência, ele não tem um juramento com esses caras aqui. Esse cara aqui, ele vai viver de uma outra coisa, ele vai viver do comércio. Olha que belezinha aparecendo aqui a palavrinha comércio. Então esse cara aqui, ele não vai produzir riqueza porque ele está lá numa terra plantando, colhendo e lavrando e nananana. Esse cara aqui ele vai se tornar poderoso porque ele vai participar do comércio e ele vai trocar um produto, né, por dinheiro e ele vai acumular esse dinheiro e vai produzir riqueza, diferentemente desse cara que ainda está preso aos laços de servidão. E esse cara aqui só vai surgir na história, obviamente, quando o comércio ele é retomado no final da Idade Média, né, num período que a gente chama de renascimento comercial. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui não, tá? O que você tem que entender nesse momento aqui é que essa era a sociedade inglesa entre os séculos 17 e 18. Ao mesmo tempo que você tinha toda essa galera aqui que ainda vinha, né, dessa tradição medieval,
você tinha também esse personagem histórico que estava surgindo e que é totalmente fora desse sistema aqui, fora entre aspas, né? Porque ele não está trabalhando nas terras e não está organizando isso aqui, mas ele está na base da pirâmide, também paga imposto e também, né, sustenta toda essa galera. Só que diferente desse cara aqui que aceita e que vive dentro desse sistema, esse cara aqui ele é questionador. Por quê? A gente já vai entender isso logo aí nas nossas aulas. O que você tem que entender agora é essa questão do comércio. Que comércio que era esse que estava rolando na Inglaterra aqui? Não era o comércio de qualquer coisa, ok? Dentre muitas coisas que estavam acontecendo, uma das coisas que estava mais bombando, que era a coisa mais legal na época que dava grana, era o comércio de tecido, cara, a base de lã. Ou seja, né, os caras criavam ovelhas, produziam a lã, mandava lá para as tecelagens, produziam tecido e comercializavam e ganhavam a sua grana. E aí você pensa assim, professor, mas pô, normal, né? O que é que muda, né? Cara, o que isso tem a ver com tudo? O que tem a ver é o seguinte, que esse comércio e esse personagem aqui vão ajudar a desestruturar e virar do avesso todo esse tabuleiro aqui. Como? Se liga agora aí. Tá? Vamos entender melhor no próximo slide. A economia na Inglaterra na época das revoluções. O que era a economia na Inglaterra? Vamos entender melhor essa questão do comércio, essa questão da produção de tecidos aí. Tá bom? Você já entendeu que os caras produziam tecido à base de lã e que isso era, né, o boom econômico daquela época, ok? Agora o que você tem que entender é as mudanças que isso vai proporcionar na vida das pessoas. E há uma dica que eu já coloquei aqui, ó. Muitas pessoas que moravam no campo vão acabar indo aí para as cidades, ou seja, tanto o campo como as cidades vão sofrer mudanças aí por conta desse comércio de lã. E aí você já deve estar com dúvida aí, nossa, professor, explica melhor esse negócio aí. Vamos lá, vamos colocar um esqueminha aqui. Durante a Idade Média, o cenário que nós vimos era isso aqui. Você tinha a terra, que pertencia aos nobres, né, a fazenda. Olha que fazenda bonitinha, tem uma casinha aqui, ó. Olha que legal. E você tinha os servos que trabalhavam nessa terra, que pagavam imposto para os nobres, para a igreja, para o rei, e a vida seguia linda e maravilhosamente bem. Até que, entre os séculos 17 e 18, começou uma outra prática comercial na Inglaterra, que foi o quê? Olha ele aí. A criação de carneiros, né, visando a produção de lã. E o que esses carneiros vão fazer com esses servos aqui? Adivinha? Aí, ó, vaza, velho, sai fora daqui. Professor, você está dizendo então que os carneiros expulsaram os servos? Não, não foi bem assim, tá? Mas existe uma coisa meio lógica aí, que é que para você produzir alimento, para você fazer uma lavoura, você precisa de muitos servos. Quanto mais servos, quanto mais mão de obra você tiver, melhor, mais você produz, mais você tem e blá 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 blá. Porém, quando você deixa de produzir alimentos e você está criando carneiros, você não precisa de tanta mão de obra assim, cara. Por quê? Porque você vai lá, você cerca, você põe o carneirinho bonitinho aqui, o carneiro, você põe ele lá dentro lá do cercadinho e coloca uma pessoa só para cuidar. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um monte de servos, você tem um monte de mão de obra aqui no campo que não é mais necessária, cara. Então, esses caras acabam meio que sendo expulsos, eles têm que deixar a terra. Aí você fala, professor, para onde esses caras foram? Eles foram para Marte? Sumiram do planeta? Não, eles foram para algum lugar. Que lugar que era esse? As cidades. Mas professor, o que esses caras foram fazer lá na cidade? O que estava acontecendo? Bom, eles fizeram a mesma coisa que ocorre hoje em dia ainda. As pessoas que saem do interior, elas vão à cidade à procura do quê? À procura de trabalho, né? Trabalho na onde? Eles queriam trabalhar basicamente nas manufaturas. Aí você já falou, nossa, professor, manufaturas, que palavra, o que é isso, professor? Vamos lá. Nesse momento aqui, tá? Você tem que entender que as manufaturas eram um tipo de fábrica, cara. Tá? Só que é uma fábrica primitiva. Não pensa numa fábrica tecnológica que nem a gente tem hoje em dia, com linha de produção e blá 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 blá. Tá? Apesar de ser uma fábrica, você ainda tinha artesãos que trabalhavam lá e era um local de propriedade de um burguês. E o que acontecia dentro de uma manufatura? Era lá que eles davam, devido ao tratamento, a lã. Transformavam a lã em tecido, né, cara? E transformavam em um produto para poder ser vendido. Então, o que você tem que entender nesse momento aqui? Que esses caras foram expulsos pelo Shaw Carneiro, né? Foram lá para a cidade à procura de emprego dentro de umas manufaturas para poder trabalhar.
tá? No futuro, quando eu preparar vídeo aula sobre revoluções industriais, eu vou esmiuçar melhor essa questão da manufatura, tá? Eu não vou ficar batendo muito nisso agora, senão a gente fica nisso e o vídeo vai ter 10 horas aí e você vai ter um ataque de pânico aí de tanto ficar me ouvindo falar aqui nesse vídeo, tá bom? Por enquanto você tem que entender isso. Dito isso, vamos para a próxima parte aí. Olha que belezinha aqui, ó. Isso aqui é uma representação do que era uma manufatura. Você tá vendo a galerinha aqui, você tem o trabalho dividido, mas você ainda tem a presença de artesãos, você tem umas minas afiando aqui e tal, tem um cachorrinho aqui que tá dormindo, você tem outro cara também aqui produzindo tecido, tá? E o burguês está aqui, né, fiscalizando a galera que tá trampando e blá blá blá, blá blá blá, etc e tal. Então, basicamente, você já entendeu, você já sacou um pouquinho o que é uma manufatura, tá? E é claro, opa, agora a coisa ficou boa, olha a grana aí. Você já entendeu que esse cara se enriqueceu muito, né, dentro desse trabalho. Ele tinha bastante mão de obra. Quando você tem bastante mão de obra e pouco posto de trabalho, você consegue abaixar o salário dos caras. Os caras trabalham por quase nada, né? E esse cara aqui lucrava de maneira absurda. Então, assim, olha só o que estava rolando na economia da Inglaterra nessa época aqui, tá? Essa questão que esse burguês que estava envolvido com o comércio de lã, criando ovelhas e tudo mais, e com a sua manufatura, ele praticamente inverteu, né, totalmente a sociedade inglesa, né? Tirou as peças do lugar. Lembrando que não era só o burguês não que criava as suas ovelhas, tá? Tinha muitas pessoas com propriedades rurais que criavam ovelhas também para poder atender esse mercado de lã. Tanto é que esse fenômeno na Inglaterra na época ficou conhecido como cercamentos, tá bom? Mas não se assusta com esse nome, calma aí, não precisa sair do vídeo não, tá? Nas próximas videoaulas aí eu vou esmiuçar melhor esse conteúdo com você também, tá bom? Vamos tocar o pau na máquina aqui, senão você dorme aí me ouvindo falar. O que tudo isso tem a ver com a revolução? E o Kiko, professor? Você já falou da sociedade, falou do burguês, falou do chão carneiro, falou disso, blá 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 blá. E o Kiko, o que isso tem a ver com a revolução? Vamos lá então. Você já entendeu que a sociedade, né, estava passando por uma transformação muito grande e nessa as cidades aumentaram, né, aumentaram por conta do número de pessoas que estavam indo para lá, né, e óbvio, né, a cidade ela tem essa expansão aí, ok? O que você tem que entender agora também é que surge aí uma relação, né, cara, desses caras aqui dos servos com os burgueses, porque obviamente esses caras que eram servos chegam na cidade e vão trabalhar, né, nas manufaturas desses caras aqui. E aí, olha que belezinha aí, ó, surge uma relação de amor entre eles. Olha que bonitinha a relação de amor. Por que, professor? Surge essa relação de amor porque olha só, eu serei operário e eu serei o patrão. Olha que bonitinho eles dialogando com os coraçõezinhos em volta aqui, tá? E essas duas palavrinhas aqui são interessantes, tá? Porque, assim, pra gente é uma palavra banal, né, cara? Operário, né? Operário, bababá, patrão, são palavras que fazem parte do nosso dia a dia e pra gente, né, não tem muita importância. Mas, ao olhar para esse momento histórico aqui, essas palavras elas são importantes. Porque esse cara aqui, ele veio de uma tradição de ser servo, cara. O avô dele foi servo, o pai dele foi servo. Ele vinha, o mundo que ele conhecia era um mundo de servidão. Agora ele vai para a cidade e ele se transforma, cara. Ele deixa de ser servo, ele passa a ser operário. Ele não está mais trabalhando para pagar o direito de morar em algum lugar. Mas ele está trabalhando, está trocando o trabalho dele por dinheiro, né, cara? Então isso é muito louco para esse cara, é um momento revolucionário. E esse cara aqui também, né? Porque eles estão lá na base da pirâmide e esse cara possui bastante riqueza, possui os meios de trabalho, possui as ferramentas e ele se torna o patrão. Olha só que coisa louca, né? Então isso aqui é uma coisa revolucionária que estava ocorrendo dentro da sociedade inglesa desse período aqui, ok? Vamos lá tocar o barco então. Você fala, professor, mas e aí, né? O que rola? O que rola aqui? Como há pouco trabalho, né, esses caras aqui não conseguem atender ao grande número de mão de obra que chega em suas cidades. Então, você tem uma consequência ruim. Qual que é a consequência ruim? Você tem um aumento da criminalidade, doenças, fome, etc. Os trabalhadores sofrem, cara. Então, ir para a cidade, né, e trabalhar nessas condições não é tipo top, maravilhoso. Estou indo para a cidade, cara, mano, tô me divertindo. Nada a ver, mano. Esses caras, eles iam lá para a cidade lá e passavam mal, cara. Mesmo trabalhando lá nas manufaturas, os caras, né, ganhavam pouco, trabalhavam muitas horas, né? Era uma situação um pouquinho complicada aí, tá? Nessa relação, quem estava bem de verdade era esse maluco aqui, tá bom? Por isso então que, oh meu Deus do céu, partiu o coração dos caras, né? Acabou aí
a relação entre eles. Brincadeirinha, tá, galera? Eu coloquei esse coração aqui, mas essa relação não vai acabar tanto assim, não. A gente vai ver que esses dois caras aqui vão dar as mãos e vão lutar contra as forças do mal. A gente já vai ver já o que vai acontecer aí. Se liga. Vamos retomar aqui então. Nós temos o burguês, um cara que está extremamente rico. Olha só quantos cifrões em volta dele aí, né? Porque o comércio de lã está bombando, ele está adquirindo muito poder financeiro, né? E é óbvio, cara, que esse cara que tem o poder financeiro, ele vai começar a buscar o que poder? Que poder? Que poder? Poder político, cara. Vamos até achar aqui, vamos até grifar isso aqui, porque isso aqui é muito louco. Opa. Vamos lá, cadê? Marca texto. Aqui, ó. Vamos lá, esse cara vai buscar poder político. Olha só, vamos grifar também para ver o poder. Beleza, pronto. Poder político. Porque esse cara ele já tem grana. Ele tem noção de que ele faz parte da base da sociedade inglesa e que ele, junto com esse cara aqui, está sustentando toda essa galera. Então é óbvio que ele vai querer fazer parte, né, desse poder político. E de certo modo, como eu disse para você lá atrás, ele vai ter uma pequena, né, participação, porque ele vai fazer parte da Câmara dos Comuns, né, no parlamento inglês. Mas ao fazer parte da Câmara dos Comuns, esse cara vai descobrir que ele não tem tanto poder assim para fazer as mudanças que ele quer. Por exemplo, toda vez que tem alguma votação, alguma coisa, o que acaba acontecendo? O clero e a nobreza votam junto com o rei contra o interesse desses caras aqui. Né? Então toda vez que tem aumento de imposto que é contra esses caras aqui, o aumento de imposto acaba passando. Quando esses caras aqui querem fazer, por exemplo, a nobreza e a igreja pagar imposto, opa, isso não passa, né? Então esses caras vão querer buscar mais poder político, eles querem mudar, eles querem desestruturar e querem mudar tudo isso daqui. Porém, eles não vão conseguir fazer as mudanças sozinhos, porque esses caras têm grana, têm poder, eles são os donos das manufaturas, esses caras são muito foda. Porém, esses caras aqui não têm condições de fazer, né, todo o balacobaco sozinho. Então, o que a gente vai perceber aqui? O que vai acabar acontecendo? O que vai acabar acontecendo é que esses caras aqui, eles vão buscar o poder eles vão buscar o poder político por meio de uma aliança. Deixa eu apagar aqui. Opa, apaguei. Por meio de uma aliança com os servos. E esses dois grupos aqui, juntos, vão partir para cima, vão buscar tomar o poder do rei e da nobreza. E aí eu coloquei aqui, ó, assim, a burguesia, com o apoio dos servos, realizará revoluções com o objetivo de aumentar o poder político e o comércio. Então, quando a gente fala de Revolução Inglesa, a gente também está falando de uma aliança da burguesia que estava bombando por conta do comércio, blá, 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 com esses caras que estavam deixando de ser servo, que estavam indo para as cidades, para poder mudar isso daqui, ok? E nas próximas videoaulas, quando a gente voltar e continuar esmiuçando o conteúdo da revolução, das revoluções inglesas, a gente vai, de certo modo, falar disso daí também, ok? Agora faça as lições de casa, meu caro. Entra aí no link que está embaixo do vídeo, faz o download das atividades e faz a lição, maluco. Senão você vai levar um bilhete e vou chamar fulano aqui. Tô zoando, tá? Isso aqui não é escola. Mas se você quiser aprofundar aí teu conteúdo aí, ver se você aprendeu alguma coisa, se você chegou acordado aí até o final do vídeo aí, acorda agora, dá um up aí. Faz o download da atividade aí, responde e seja feliz aí, senão você vai ver o que vai acontecer com você, rapaz. Beleza? Isso aí, essa foi a nossa primeira videoaula aí sobre revoluções inglesas e fica aí aquele abraço. Fui!